Já pensou se todos os teólogos aqui do YouTube ficassem respondendo pergunta do Instagram aqui no YouTube? Vocês não têm vergonha na cara? Então você vai lá no Paulo On, por exemplo, perfil dele no Instagram. Ele fala, eu quero vídeo no YouTube, você respondendo pergunta tem. Que aí vai ter do Iago, vai ter meu, vai ter do Paulo On e vira um grande movimento. Quem sabe a gente revoluciona a internet igual os meninos do podcast com as mesas de podcast fizeram. Vocês me perguntam e eu respondo pra vocês. Olá, eu sou o Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixe o seu like, porque esse vídeo vai com certeza acrescentar pelo menos alguma coisa na sua vida. Semanalmente eu tô abrindo caixinhas de perguntas no Instagram para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem e eu respondo o que eu posso ou o que eu sei responder. E vamos lá para algumas perguntinhas e começamos com uma perguntinha bastante interessante, que é uma pergunta que eu recebo até com relativa frequência. Migrando do pentecostal para presbiteriana, por onde começar? Vou dar uma resposta mais abrangente. Pessoas que são de igrejas pentecostais, neopentecostais, que de alguma maneira se encontram com a teologia reformada, mais calvinista, por meio dos materiais produzidos na internet, por meio dos nossos grandes pregadores, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Nicodemos, lá embaixinho, um pouquinho de Paulo On, tal, só para dizer que tem, e você acaba descobrindo, uma nova maneira de pensar, nossa, uma forma revolucionária de entender o evangelho, primeira coisa que eu queria dizer para você que é irmão pentecostal, neopentecostal ou de qualquer igreja que está querendo vir para a igreja presbiteriana ou para qualquer igreja do ramo aí ou da grande família dos calvinistas é que todos nós somos cristãos, irmãos em Cristo. O que nos define como crentes em Jesus Cristo não é a nossa placa denominacional, mas é o nosso compromisso com Jesus Cristo. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você anda diariamente com Jesus Cristo, você é cristão tanto quanto os presbiterianos, tanto quanto os batistas, tanto quanto os irmãos pentecostais. Todos nós somos crentes. Não podemos esquecer desse fato importante. Em segundo lugar, você está de saída? Continue amando seus irmãos pentecostais, não arranje problema por causa disso, saia em paz, saia se essa for a sua convicção teológica, saia se isso for a sua vontade, mas saia em paz. Não saia criticando, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja é isso, aquilo. Não faça isso. É você que está saindo. Então saia de boa, saia em paz, saia sabendo que todos nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo como seu corpo místico, como seu povo. Outra coisa importante, procure entender, e é especificamente para você, procure entender o que é o calvinismo, o que é a doutrina, vamos dizer assim, mais reformada, quais as ênfases que os calvinistas dão, por exemplo, o que é a soberania de Deus, o que é a aplicação da graça de Deus aos seres humanos. Aqui entra discussões que estão relacionadas à predestinação na salvação, ao livre-arbítrio, tudo isso é importante você conhecer para que você tenha a certeza, eu estou pisando num lugar onde eu sei que eles pensam dessa maneira e eu também comungo desse tipo de pensamento. Então, falando de outro jeito, não vá para uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, não se mude de forma precipitada achando, eu achei legalzinho a ideia que eles dizem a respeito das coisas. Não, tente saber com uma certa profundidade e existem vários livros que podem te ajudar. Outra coisa, se você é aquele novo calvinista voraz, que você quer criticar todo mundo e tal, leia um livrinho muito legal, Cartas a um Jovem Calvinista, do James K.A. Smith. Um livretinho que vai fazer com que você acalme aí, tá? E você seja chamado novamente à serenidade e à racionalidade, porque mudar de igreja deve ser uma decisão muito bem pensada, não deve ser algo feito a todo momento e por causa de qualquer motivo. E se houver motivos teológicos suficientes, você pode mudar
deve mudar, mas sempre com serenidade. Lembra que eu falei que você deve sair de boa? Você também tem que entrar de boa e você tem que ser humilde, porque você está entrando numa nova família. Tentar aprender, tentar entender as coisas, participar das classes de escola dominical, por exemplo, dentro do contexto de igreja presbiteriana. Possivelmente você vai ter que ir para uma classe de alinhamento, onde você vai aprender as doutrinas básicas dos presbiterianos, vai aprender os nossos catecismos, vai aprender sobre a nossa confissão de fé de Westminster, que são fatores muito importantes para que você seja um presbiteriano, um bom presbiteriano. E cada igreja reformada tem a sua confissão, tem a sua nuance, e você precisa saber. E concordando com a maioria daquilo que se propõe, você se sente à vontade a fazer parte daquela família. Outro ponto importante: não seja chato. Chato, né? Eu sou agora presbiteriano e só a minha igreja ou a minha denominação é a 100% Jesus, é aquela que é a igreja verdadeira. Todas as igrejas, elas têm problemas, todas as igrejas, elas têm aí fraquezas. E você precisa entender que você está indo para uma igreja formada de pecadores. Então não seja você o chatão, o fariseu, aquele que vai, revolucionar, vai inventar a roda. Não, seja humilde. Humilde para com aqueles irmãos que são, por exemplo, você está vindo de um contexto pentecostal para um contexto calvinista. Continue amando seus irmãos pentecostais. Eles são nossos irmãos em Cristo, né? Não seja ríspido com eles. Ou dentro do contexto calvinista, não ache que você é o inventor de todas as coisas, que você agora detém de um conhecimento supra-humano que vai te tornar uma pessoa mais feliz. Não. O que muda a nossa vida é a realidade do evangelho. E a última coisa que eu queria dizer para vocês: viva simplesmente e de forma plena o evangelho, amando a Deus, servindo o próximo, sendo fiel às autoridades da igreja, conquanto que essas autoridades permaneçam aí também fiéis na palavra de Deus, exercendo os seus ministérios e sendo um discípulo de Jesus Cristo. Não há problema em você mudar de igreja. Os irmãos pentecostais são mais que bem-vindos aí dentro das nossas igrejas calvinistas e dentro do nosso contexto presbiteriano, mas tudo isso tem que ser feito com serenidade e paz. Outra perguntinha aqui: o que significa Yeshua? Pois é, pessoal, às vezes a gente usa as palavras e a gente usa as palavras de forma não pensada. De tanto nós usarmos, as palavras começam a fazer parte do nosso uso de vocabulário normal, nosso crentez, e a gente não raciocina muito bem. Yeshua é a forma aramaica do nome de Jesus. Yeshua. Esse Yeshua é aramaico. A forma hebraica do nome Jesus é Yehoshua, que é igual à forma do nome próprio Josué. O Senhor é salvação. Então, Josué é a forma aportuguesada do nome Yehoshua, e Yehoshua é o nome em hebraico de Jesus. Dentro do contexto nosso ocidental, por causa do latim, acabou ficando o nosso nome mesmo, Jesus em português, Jesus em grego, Yesu em latim. Então, todos esses nomes são os nomes de Jesus. Agora o ponto é, tem gente falando na internet o seguinte: você tem que falar Yeshua, ou você tem que falar Yehoshua, porque esse é o nome verdadeiro de Deus, de Jesus Cristo no caso, e se você falar o nome traduzido por português, perde o poder, ou você não está se referindo à mesma pessoa. Tudo isso besteira, tá? Não caia nessa. Processo de tradução é algo normal, é algo que faz parte, e você pode usar Yeshua, não tem problema nenhum, mas não ache que você falando Yeshua, o Yeshua se transforma numa palavra mágica que vai abrir portas que outras pessoas que falam simplesmente Jesus não têm acesso, tá? Muito cuidado, porque o uso de palavras no hebraico, é mais no hebraico e no aramaico que isso acontece. O grego ninguém quer saber, bem da verdade, mas quando você vê uma palavra em hebraico, você já acha que está adentrando num mundo secreto que vai dar acesso a coisas místicas e coisas insondáveis, inalcançáveis de Deus. Não caia nessa, tá? Tudo isso é misticismo barato. Olha só, isso faz parte dos nossos mitos urbanos paulistas. Vários relatos de fantasmas no Copan.
São Paulo, ilusão, mentira ou demônios? O Copan é uma grande estrutura, né? Um prédio que está no centro da capital de São Paulo, um prédio enorme, muito bonito, né? Inovativo para a construção, né? Dentro da sua época. E nós temos vários relatos de aparição de fantasmas. O que são os fantasmas? Nós temos pelo menos 3 possibilidades de nós entendermos os fantasmas. Primeiro, é mentira. A pessoa está inventando um mito para criar uma boa história ou para valorizar ou para tornar aquele lugar um lugar mais interessante. Então, quando você tem relatos de fantasmas, possivelmente aquilo é uma boa mentira para que aquele lugar seja um lugar turisticamente mais vendável. Então, muito cuidado. Fantasma, primeiro lugar, bem provável que seja um relato de mentira. Segundo lugar, fantasma pode ser, sim, manifestação de demônios ou manifestação de forças demoníacas. Nós sabemos porque a Bíblia nos diz que existem seres do inferno ou destinados irrevogavelmente para o inferno. São os seres demoníacos, Satanás, o diabo, o adversário, e aliás, diabo só tem um, que é Satanás, e os seus servos, né, os seres angelicais do mal, que fazem parte aí das hostes satânicas que nós comumente chamamos de demônios. Então os demônios podem muitas vezes aparecer para enganar as pessoas, para atormentar as pessoas, e isso realmente é uma possibilidade que pode acontecer. Em terceiro lugar, algo da sua cabeça, uma projeção dos seus medos. Você já tá com medo de passar por aquele corredor no Copan e qualquer vulto de uma barata passando você acha que foi fantasma. Então, o fator da mentira é algo que pode acontecer, um fator realmente de ser um ser espiritual que aparece de uma forma a oprimir as pessoas, isso pode acontecer, ou às vezes é coisa da sua cabeça em que você tá com medo de ver certa coisa e aquilo é projetado dentro da sua imaginação como se fosse algo real e você acha que viu um fantasma. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Quando eu era criança eu tinha muito medo de escuro, por exemplo. Aí eu via um vulto, a sombra de alguma coisa e eu ficava doido porque eu achava que aquilo era um fantasma. Depois eu fui entender que na verdade era mais o meu medo do que qualquer outra coisa. Mas tudo isso para dizer que a gente tem que ver. Mas eu acho que é muito mais mentira e para valorizar o Copan do que qualquer outra coisa. Como faço para fazer aula de grego com o senhor? Número 1, não me chame de senhor. Número 2, muito fácil você aprender grego comigo. Basta você acessar www.didascalia.com e lá nós temos 2 planos de assinatura, o plano mensal e o plano anual. O nosso curso de grego Elenike, que é um curso completo do grego bíblico, está lá disponível para todos os assinantes e eu gostaria de vê-lo lá também. Como você se sente sendo irmão do Theo Hayashi? Irmão do Theo Hayashi? Pois é, eu sou irmão do Theo Hayashi no sentido da irmandade em Cristo. Então muitas pessoas, eles olham para o oriental e acham que o oriental é tudo a mesma coisa e tudo a mesma família. Na verdade, se nós formos analisar a família dos olhos puxados, né, todos nós, de alguma maneira, somos descendentes de um mesmo tronco, né? Que remota lá aos mongóis na norte da China, né? Continental, não os chineses, né? O pessoal da Ásia do leste, né? O pessoal da Ásia daquela parte de Filipinas, do que antes era Indochina, Vietnã, o pessoal da Malásia também, e mais para a Ásia extrema, que é Coreia, Japão. Todos nós fazemos parte de uma mesma, vamos dizer assim, etnia, um tronco étnico que remota a muitos anos, né, muitos milênios para trás. Então, no sentido genético, né, nós somos parecidos, né, mas o que me une ao Theo Hayashi é porque nós somos irmãos em Cristo, tá? Todos nós temos o privilégio de termos olho puxado, por isso nós somos mais bonitos, né? Tem todo esse charme do oriental, na verdade, mas o Theo Hayashi é meu irmão em Cristo, né? E não irmão sanguíneo, tá bom? Então,
não pense que todo olho puxado é igual, mas todo olho puxado aí tem laços aí muito mais próximos de irmandade ou de proximidade genética do que um olho puxado e um não olho puxado. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Última perguntinha, vai mesmo terminar o podcast Contexto? Hoje estava ouvindo novamente o episódio com o Igor Miguel. Pois é, o episódio com o Igor Miguel, a Escola do Messias, foi um episódio muito legal, onde o Igor, ele apresenta o que é a sabedoria bíblica, um episódio que vale a pena você ver. O podcast Contexto chegou ao seu fim. E para ser bem sincero, eu precisava dar uma guinada na produção de conteúdos. Então, o podcast Contexto, nos seus quase 40 episódios, foram episódios aí, e foi um podcast muito especial para trazer uma ênfase nos estudos bíblicos, na exegese, na hermenêutica. Todos esses episódios vão continuar disponíveis a todos vocês para que vocês consultem, mas eu tô migrando, trocando e criando um novo podcast que você já pode aí, se inscrever no link que está aqui abaixo, porque no dia 25 de abril agora de 2023 nós vamos lançar o nosso primeiro episódio do podcast que eu chamei de Eufonia, escutando a sinfonia do Evangelho em meio aos ruídos do cotidiano. Serão episódios bem pastorais, episódios onde nós vamos tentar aliar o conhecimento teológico, bíblico, às facetas da nossa vida. E a nossa proposta é que nós estamos ouvindo muitos ruídos e muitos barulhos que muitas vezes nos atrapalham de ouvir a eufonia, ou seja, o som bom, o som bonito, o som harmônico, sinfônico do Evangelho. Então, por meio de elementos do próprio cotidiano dentro da qual nós estamos vivendo, eu quero levar você a reflexões sobre o que é o Evangelho, sobre o que é ter uma vida com Jesus. Episódios curtos, semanais, vou trazer bastante conversa com várias pessoas, vários pastores, vários estudiosos, e com certeza vai abençoar a sua vida. Então já segue lá no seu agregador de preferência, Eufonia, né? Eufonia com Paulo Wong. Espero que você tenha gostado dessas perguntas e também das respostas. É o nosso quadro aí semanal pra gente, relaxar um pouquinho e para nós pensarmos sobre os valores do Evangelho. Então fica ligado nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, meu arroba tá aqui embaixo. Semanalmente eu vou abrir perguntinhas, caixinhas de perguntas que você pode utilizar, fazer a sua pergunta sobre qualquer tema. Você pode perguntar qualquer coisa e eu vou responder aquilo que eu posso responder ou aquilo que eu sei responder. Fechado? Então não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe e nos vemos na próxima.